Oi, então vamos falar sobre a psicoeducação do modelo cognitivo para criança. Observe, aqui é uma caixa simples, essa tem um tamanho um pouco maior, mas você pode fazer com uma caixa de sapato. Observe aqui, aqui dentro eu guardo minha família terapêutica, mas quando eu vou utilizar com a criança, eu geralmente deixo vazia para a gente fazer a psicoeducação. Aí aqui, por exemplo, eu chego no consultório e digo assim para ela: eu tenho uma coisa dentro dessa caixa. E aí eu vou explicar para vocês porque a gente tem que aguçar a curiosidade. A gente vai trazer um pouquinho de Piaget também, que é importante bebermos de outras fontes para a gente conseguir fazer um atendimento eficaz. Aí primeiro eu vou provocar a curiosidade dela. Aí eu pergunto para ela: o que está passando pela sua cabeça agora? Aí ela vai ficar imaginando várias coisas, né? Aí eu pergunto: como é que você está se sentindo? E aí a gente vai usando toda a nossa criatividade para saber o que está passando pela cabeça da criança. O que você quer fazer agora? Vou pegar o que está dentro dela. Você acha que devo pegar o que está dentro dela? Então eu vou aguçando a mente dela, vou aguçando a curiosidade dela para saber, de fato, o que é que ela está pensando. Talvez ela esteja com um pensamento um pouco, vamos dizer assim, vamos dizer que ela esteja um pouco preocupada em colocar a mãozinha dela aqui dentro. Porque ela está achando que pode ser algo que provoque alguma ameaça. Mas aí, depois, a gente abre e, por exemplo, pode ter uma boneca. Aí eu pergunto para ela: o que você estava pensando antes, você está pensando agora? Ela vai dizer: não, eu pensei que era um bicho, eu pensei que era uma barata, mas agora eu tô vendo que é uma bonequinha tão linda. E como é que tá assim você por dentro? Como é que tá o coraçãozinho? Como é que tá? Ah, eu tô mais calma, eu tava nervosa. Agora precisamos entender, gente, o seguinte: para fazer uma dinâmica dessa para o modelo cognitivo, nós temos que entender o desenvolvimento da criança. Se a criança for menorzinha, ela não vai ter como entender. Mas se ela tiver já um desenvolvimento cognitivo, ela consegue entender essa forma de vocês colocarem esse tipo de dinâmica para a criança entender como é que funciona pensamento, emoção e comportamento. Vamos agora entender um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento humano, para que a gente consiga entender os esquemas desenvolvidos na infância, ok? Eu vou indicar leitura para vocês, vai estar tudo anexado, inclusive a aula está muito bacana, muito lúdica mesmo, que é para a gente trabalhar com criança. E eu vou trazer para vocês 3 nomes que eu acho fundamentais para que a gente entenda o desenvolvimento desse modelo cognitivo, no desenvolvimento dessa personalidade. Como é que funcionam os esquemas desta criança? O primeiro nome que eu vou trazer para vocês, eu gostaria que vocês anotassem aí, é Urien Bronfenbrenner. Muitos de vocês devem ter visto na graduação, é o Urien Bronfenbrenner. Um outro nome importantíssimo é o John Bowlby. E o terceiro nome importante para a gente entender o desenvolvimento de esquemas é o Jean Piaget. O que acontece, gente? Bronfenbrenner fala para a gente que existe um modelo bioecológico de desenvolvimento humano. Bronfenbrenner fala que a gente funciona através de sistemas. Tem vários sistemas que você acaba influenciando e é influenciado por esses sistemas. Quando você nasce, você tem os sistemas ali da sua família, a sua mãe, as pessoas que estão ali no primeiro contato. Esse sistema vai se ampliando, você vai para a escola, depois você vai para a comunidade, e assim você vai ampliando. Bronfenbrenner fala que nós influenciamos e nós somos influenciados por esses sistemas. Eu vou trazer aqui algo para vocês muito importante. Uma vez eu estava trabalhando na escola e aí uma mãe estava já no limite com o filho dela de 4 anos. E em um determinado momento ele era uma criança extremamente agressiva na escola e a gente sempre tentando intermediar, inclusive ele já estava machucando até os coleguinhas dele. Um belo dia ele chegou com a marca de ferro no rosto, ferro de passar. Aí eu vi aquilo e ele automaticamente já treinado para não falar nada. Eu disse: tia, o que foi isso aqui no rostinho? Peguei nele assim, carreguei, ele fez assim, eu caí na escada. Logo eu percebi que aquilo ali era algo que já tinha sido combinado, para que ele não me dissesse o que aconteceu.
Tomando a perspectiva de Blumenbrenner, eu pensei, poxa, eu preciso ver a melhor forma de interagir com essa mãe, porque aí também tem um sujeito que precisa de ajuda. Aí eu fui pra ela chegou lá pra pegar ele, eu fiz, mãezinha, faça favor pra mim, faça favor, vem aqui pra gente conversar um pouquinho. Como é que a senhora tá? Ela, tô bem, já toda fechada. Aí eu disse, mãe, eu tô vendo essa marquinha de ferro quente no rosto dele. Eu sei que não foi por querer, até porque se fosse por querer, por sua vontade, eu poderia acionar no conselho tutelar e a senhora perder até a guarda dele. Por isso eu estou dizendo para a senhora que eu acredito que foi sem querer. Mas o que eu posso fazer para te ajudar com relação a tudo isso aqui? Aí ela começou a chorar, ela viu que eu estava disponibilizando uma ajuda, mas que eu também percebia que ali tinha uma violência contra a criança e ela desabafou e disse para mim que ela já vinha passando por vários problemas, que ali era o resto de parição, foi o que ela usou o termo, e que ela já estava cansada daquele menino, que aquele menino estava dando muito trabalho, aquele menino, alguns filhos dela ela perdeu para o tráfico de drogas aqui em Salvador, foram assassinados, então era uma mãe que estava já no limite. Quando se fala em conselho tutelar, geralmente encaminha a criança para algum parente próximo. Então, assim, ela tem um histórico de família onde existem vários transtornos psiquiátricos e também o uso de substâncias psicoativas. Eu analisei a situação e achei melhor não fazer um processo de psicoterapia com ela, até porque eu não poderia, por ser funcionária da escola. Mas eu forneci para ela um tipo de apoio, onde fomos trabalhando juntas formas de lidar com aquela criança, com aquele comportamento, e as coisas deram uma certa organizada na vida dela. Então é mais ou menos isso. Quando você traz uma perspectiva de Blumenbrenner, você percebe que aquela moça, ela foi construída desta forma. Foi a construção que ela fez em todos os sistemas que permearam a vida dela, que deram aquele resultado para que ela fizesse aquilo com o filho dela. O Blumenbrenner traz uma perspectiva muito, se a gente souber entender o que o Blumenbrenner traz, ele traz uma perspectiva muito humana de entendimento do outro. Eu acho muito bacana. Falando agora sobre John Bowlby. John Bowlby, ele criou uma teoria chamada teoria do apego, onde John Bowlby é fantástico. Ele é fantástico quando ele traz as influências das suas fases iniciais para o que você se constitui agora como adulto. Então, entendendo Blumenbrenner, entendendo John Bowlby e entendendo Piaget, a gente tem um pacote bem robusto de possibilidades para entender o funcionamento dos esquemas desta criança. O que é que John Bowlby fala? Que o comportamento de apego é uma classe especial de comportamentos com dinâmicas distintas. Comportamento alimentar e sexual. É uma conduta universal. O que é que John Bowlby diz pra gente? Por exemplo, existem 4 tipos de apego. O apego seguro, o inseguro, o ambivalente e o desorganizado. John Bowlby fala que, por exemplo, quando a criança ela nasce e ela é envolvida por um apego seguro. A mãe fornece apoio no momento correto, o pai fornece apoio, mas impõe limites também para essa criança. John Bowlby fala que ela tende, na sua fase adulta, a ser uma criança mais segura, ser uma criança que tem opiniões próprias, ser uma criança que consegue, um adulto que consegue impor seus limites. Esse é o chamado apego seguro, ok? O apego inseguro. John Bowlby fala que quando as crianças são submetidas a ambientes completamente negligentes, ambientes onde a criança não tem voz, ambientes onde a criança não tem limites, essa criança cresce com um apego inseguro, fica ansioso, ambivalente, ora tem uma opinião, ora tem outra. Por quê? Porque isso não foi construído na sua base, que é a infância. O apego inseguro é evitativo. John Bowlby fala que crianças que vivem em contexto de violência psicológica e física têm uma tendência muito grande a ser insegura. O apego desorganizado são crianças que vivem em contexto de caos, contexto de 2 opiniões para uma única situação. Vamos trazer aqui um exemplo para um apego desorganizado. Vamos dizer que a criança foi na escola e aí bateu no coleguinha. Ela chega em casa e papai e mamãe dizem assim, olhe, não chegue mais em casa apanhado.
Coleguinha te bateu, você tem que revidar. Oxente, eu não tô criando filho meu para apanhar. Beleza. Só que em determinado momento, essa criança vai para a escola e o coleguinha bate nele. Aí os pais já vão para a criança e falam assim: ou tem que perdoar o coleguinha, não pode bater no coleguinha, isso é feio. Como é que cresce o psicológico dessa criança? Se é a mesma situação com duas opiniões. Entende? Então, quando ela cresce uma criança desorganizada. Tem um esquema de muita vulnerabilidade, um esquema de rejeição, de desvalor, de desamor. Então, esse é o segundo passo para que a gente entenda, tá? Aí agora eu trago um cara que é fantástico, gente. Eu trago um cara para vocês que é fantástico. O nome dele é Jean Piaget. Jean Piaget fala que existe estágios de desenvolvimento humano. Jean Piaget vai fragmentando essas idades, juntamente com o nível de desenvolvimento, e ele vai trazendo dados importantíssimos para que vocês consigam enxergar o seu paciente. O primeiro estágio, Piaget chama de estágio sensório-motor, que vai até os 2 anos de idade. O segundo estágio ele chama de pré-operatório, que vai dos 2 aos 6, 7 anos de idade. O terceiro estágio ele chama de operações concretas, que vai dos 6 aos 12 anos. E o quarto estágio ele chama de operações formais, que vai dos 11 aos 16 anos e assim sucessivamente. Olha que coisa bacana. O que é que a criança desenvolve nessa fase? Tem o desenvolvimento da própria consciência, os reflexos, ajuda a expressão momentânea, objetos, apenas age sobre elas, ela tem uma inteligência prática. É tudo muito motor, eu preciso pegar, eu preciso sentir. Aí eu pergunto para vocês, uma criança com 2 anos, vocês acham que ela tem reflexo? A criança tem 2 anos, você faz que vai arremessar alguma coisa no olho dela, vocês acham que ela deve ter reflexo ou não? Claro que sim, a criança com 2 anos, se ela é uma criança típica, ela tem reflexo. Desenvolvimento motor, a criança que já tem um certo desenvolvimento motor, ela já começa a se aprimorar com relação à coordenação motora fina, enfim, a coordenação motora ampliada, coordenação motora ampliada. Já no estágio pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos, a criança é mais egocêntrica, é também um estágio conhecido pela inteligência simbólica, tudo funciona através de símbolos, ela já pode agir, simulação, ela tem uma percepção global, discrimina detalhes, ela deixa se levar por aparência sem relatar os fatos. O outro estágio é o estágio das operações concretas. Piaget fala que a criança maneja operações que são ações interiorizadas, ou seja, não é preciso realizá-las na prática. Ela já começa a pensar, poxa, se eu jogar essa pedra no telhado da minha vizinha, pode quebrar a telha. Ela já tem esse raciocínio, obviamente. E o estágio do período das operações formais, a criança adquire capacidade para criticar os sistemas. A criança já tem condição de avaliar o que é melhor e o que não é melhor para ela. De posse desses elementos, Bunfenbrenner, Piaget e John Bowlby, a gente tem uma visão global desse sujeito. Eu faço uma pergunta para vocês. Uma criança de 6 anos, ela já consegue deglutir? Se a criança chega para você e os pais dizem assim, mas ela só come papinha, ela não mastiga não porque ela fica com ânsia de vômito. Vocês acham que isso é um dado para a gente avaliar? Aí eu vou responder para vocês, é um dado para a gente avaliar. Mas a gente precisa entender que tem um cara que precisa estar presente nesse momento de atender criança. Sabe quem é? Skinner. Skinner, ele fala a respeito de comportamentos que são aprendidos. Por exemplo, se a criança nunca foi estimulada a mastigar, ela pode fazer 10 anos tomando um mingauzinho, papinha batida no liquidificador, porque ela não foi estimulada. Mas se a criança é estimulada e não tem uma resposta, é um dado importantíssimo para a gente investigar com relação a transtornos mentais. Tá certo, meus amores? Vamos lá, TCC para criança. Nós precisamos entender que a ludicidade é a coisa principal, é o mais importante.
Na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto da atividade, gente. O que resulta, mas a própria ação. O momento vivido ali no consultório, aquela prática gostosa de vocês trazerem para a criança ensinamentos que vão fixar justamente porque existe um processo de desenvolvimento afetivo. Nós precisamos colocar afetividade, colocar amor no que a gente está fazendo com a criança no consultório. Então, convém para a gente mergulhar no mundo infantil realmente, de fato e de direito. Vocês vão ter que assistir uma Peppazinha, sabe quem é Peppa? Eu tenho até com ela, eu vou pegar ela daqui a pouco para vocês. A gente vai interagir com Dora Aventureira, Pocoyó, Galinha Pintadinha. Precisamos entender, porque para provocar esse vínculo com a criança, eu preciso ter uma linguagem próxima dela, ok? Então eu já vou fazer entrevista com a mãe, com o pai, saber quais são as zonas preferenciais dessa criança, para que nossa linguagem seja ali no mesmo nível. Eu vou ter que saber quem é Bob Esponja, eu vou ter que entender Moana. Eu preciso mergulhar nesse mundo para ter uma comunicação efetiva com minha paciente. A gente trabalha com muitos recursos, gente. Vocês podem contar história, a criança é muito imaginativa. Vocês puderem trazer para a imaginação dela, podem ficar tranquilos que terão resultados. Então a gente vai contar história, a gente vai trabalhar com filme, com revista em quadrinho. Para cada transtorno, cada dificuldade, a gente precisa entender o que é permitido, o que não é permitido. Façam um mergulho em Piaget que vocês vão entender o que pode ser adequado para cada idade, para cada desenvolvimento. A gente trabalha com conto de fadas, com dedoche, com fantoche, argila, músicas, boneco, família terapêutica. Então, assim, é sensacional a gama de possibilidades que a gente tem para trabalhar com criança. É muito legal mesmo. Nas fases da TCC, o que é que acontece? A gente divide em algumas fases para que a gente realize os atendimentos. A gente leva mais ou menos umas 6 sessões para fazer a anamnese. Mas calma, eu não vou ficar só na anamnese. Eu preciso investigar e já começar a agir. Aí a gente trabalha umas 4 sessões de psicodiagnóstico e mais ou menos umas 20 para o processo da psicoterapia propriamente dito. Como é que funciona a estrutura da sessão em TCC para a criança e é também a mesma estrutura para o adulto, tá? Primeiro, nós fazemos o rapport. Eu abro a porta, geralmente eu... Deixa eu só dar uma consertada aqui. Para parar de ficar essa luz assim. Só quando eu faço o movimento que a luz... Primeiro eu preciso fazer o rapport. Eu recebo a criança na porta. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, mãezinha, pai? Tudo jóia? Vamos lá, minha gatinha. Pode chamar por gatinha, não tem problema nenhum. Você vai fazer o rapport. Como foi a semana? Me conte. Não sei o que, conversa um pouquinho com ela. Ali já é o rapport. Você quebrou o gelo. Ela vai entrar meio que na defensiva. E criança é assim, você tá com ela essa semana, na outra semana ela já vem como se fosse uma novidade, né? Como se fosse um novo, é muito imaginativa. Aí você vai trabalhar com ela o estabelecimento de uma agenda. Então o que a gente vai conversar aqui hoje? Já vai conversar com ela a respeito de que toda semana tem um enquadramento, que toda semana tem alguns assuntos que vão trabalhar. Aí ela vai dizer para você, eu vou trabalhar, hoje a gente vai conversar sobre uma boneca que eu quero ganhar do meu pai. Ok, aquela boneca você vai entrelaçar com a demanda dela, as demandas dessa criança. E aí nós vamos trabalhar em cima daquela boneca. Porque meu pai não quer me dar a boneca, porque a boneca é muito cara, mas eu quero. Entende? Aí a gente vai trabalhando as demandas que essa criança tem com relação a aquele objeto que é a boneca. Eu posso me colocar na sessão? Posso sim. A terapia cognitivo-comportamental, ela permite a autorrevelação. Agora, sejam acomedidos, né? Eu posso dizer assim, mas você sabia que essa semana eu queria comer pudim, mas eu não pude comer porque eu tenho um problema que eu não posso comer leite? Às vezes a gente quer uma coisa, mas não pode. Nem tudo que a gente quer, a gente pode. Eu posso mandar no céu, dizer no céu para não chover. Eu posso mandar na onda do mar, para dizer a onda do mar que é para ficar menor, para não ficar tão grande. E aí nós vamos psicoeducando nessa perspectiva.
Podemos utilizar a família terapêutica para psicoeducar ela com relação a que tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente não consegue fazer, que não pode fazer. E nisso a criança vai também estabelecendo o entendimento das leis, dos princípios que regem a nossa cultura também. É todo um processo. Mas aí existe um fator importante. Precisamos treinar esses pais. Porque não adianta desenvolvermos as ações dentro do consultório e chega em casa, esses pais, eles acabam invalidando todo o nosso processo. É preciso que essa relação seja muito empática, mas muito firme também com os pais. Porque muitos pais, eles também não sabem a forma ideal de trabalhar naquele contexto com seus filhos. Nós fazemos esse enquadre, verificamos o humor da criança, chegou irritada, chegou triste, chegou chorosa. E aí nós vamos fazer o trabalho com ela e automaticamente a tarefa de casa. A tarefa de casa é importante para fixar os aprendizados obtidos dentro do consultório. Sempre que eu fizer uma intervenção, eu faço uma tarefa de casa que tenha relação, ou que potencialize, ou que venha trazer uma preparação para aquele sujeito para uma outra situação. Mas sempre é interessante que seja feita a tarefa de casa. Vocês devem estar se perguntando aí, Gilmara, a tarefa de casa tem que ser sempre escrita ou tem que ser sempre uma prática com algum objeto? Não. Você convidar a criança, por exemplo, a olhar a sala de aula dela como se fosse a primeira vez. É uma prática do mindfulness informal. E não precisa necessariamente ser nada com objeto, ser nada escrito para que ela tenha que fazer. Entende? Então a gente precisa entender que tem que ter a tarefa de casa. E aí depois a gente dá o fechamento da sessão e elicia o feedback. O que você entendeu hoje? Eu entendi que a senhora falou que nem sempre a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. E isso, obviamente, que nós fizemos uma sessão lúdica, nós brincamos, nós fizemos joguinhos, aí vai depender muito do que você tem de material e do que você tem de criatividade para elaborar essa sessão. Vamos eliciar o feedback, ali o feedback é como se fosse um resumo. Na verdade, a gente vai solicitar o resumo. Vocês lembram na época de graduação, quando a professora dizia assim, faça um resumo de tal texto, tal artigo científico. O resumo, ele possibilita um aprendizado realmente. O aprendizado do que realmente importa. Observe que no resumo você só colocavam o que sintetiza aquela ideia do artigo, né? Então, o resumo, ele vai sintetizar isso aí. E vai ficar realmente o que importa. Ela vai resumir a sessão, você agradece, leva ela até a porta e finalizou a sessão. Tá certo? Primeiros passos burocráticos. Nós precisamos, desde a primeira sessão, solicitar autorização de menores. Vou mandar para vocês também, não se preocupe, vai esse formulário aí de autorização de menores, tá certo? Na primeira sessão, autorização de menores, eu acho que é bacaninha você já solicitar ela, a mãe ou o pai. Mas o contrato de psicoterapia só solicitem na segunda sessão em diante. Por quê? Porque aquela mãe está vindo te procurar, porque ela está num processo, muitas vezes, de dor, muitas vezes de descoberta, de medo, e aí você já empurrar um contrato goela abaixo, eu não acho muito adequado. Mas é interessante que essa parte burocrática fique bem esclarecida e bem amarrada desde as primeiras sessões. Há uma coisa que é muito importante, não esqueçam de solicitar o parecer descritivo da escola. É um documento, um formulário, na verdade não é formulário, é um tipo de documento emitido pela escola dizendo todos os comportamentos, todo o desenvolvimento cognitivo dessa criança, então é importante pedir já nas primeiras sessões. Tem escola que demora muito para fornecer. Por quê? Porque vocês precisam entender como é essa criança para além da casa delas. Entende? Às vezes os pais trazem conteúdos que são conteúdos que eles gostariam que a criança deles emitissem. Então a gente precisa juntar a informação trazida pela família com a informação trazida pela escola e com a nossa ideia daquele caso. Então o parecer descritivo é importantíssimo. No atendimento a crianças e adolescentes, eu devo contar tudo o que se passa para os pais, gente? Sim ou não? Não. Artigo 13 do nosso Código de Ética. No atendimento à criança ou adolescente ou interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para promover medidas em seu benefício. Então, a gente
colhe as informações da criança, mas não é tudo que a gente vai passar para os pais. Criança mente, Gil? Mente. Tem coisas que você pode trazer para os pais que pode prejudicar e jogar a areia completamente no seu processo psicoterápico? Sim. Então nós precisamos estar bastante antenados e entender aquele sujeito, para que o nosso trabalho não seja jogado fora. Primeira sessão, psicólogos pais, ok? Segunda sessão, psicólogo, pai, criança. Terceira sessão, só a criança no consultório. É fundamental que na primeira sessão com a criança, os pais sejam orientados a explicar para ela o porquê dela estar indo. Nós vamos fazer a anamnese e vamos fazer também o treinamento de pais. Vamos explicar para os pais como é o funcionamento desse treinamento. Que algumas sessões eles vão ter aquele momento com o psicólogo. É importantíssimo a aliança terapêutica, é um elemento fundamental para o sucesso do tratamento, gente. Ela é definida como uma relação positiva e estável entre o terapeuta, paciente, que permite levar aquela psicoterapia de uma forma bem responsável. Tem pacientes que eles falam, mamãe, papai, a minha terapia, por conta da aliança que você estabeleceu. Sejam amáveis, sejam empáticos com as crianças. A gente precisa ter esse estabelecimento dessa aliança terapêutica. A aliança terapêutica, vou ser bem sincera para vocês, talvez seja até mais importante do que o processo psicoterápico em si. Porque sem aliança você não vai ter o processo. Porque a criança não vai ter empatia. Você não vai conseguir se colocar. Ela não vai conseguir ver você como uma outra pessoa que ela pode ter acesso, que ela pode confiar. Então, a gente precisa dizer que nós vamos te ajudar, vamos caminhar juntos, estamos aqui para somar e trazer aquelas mensagens positivas para que a criança entenda o que vocês estão querendo propor. Gente, um detalhe importante. Eu vou colocar os vídeos aí nas aulas, né? Vai ter a separação das aulas. Vocês, por gentileza, assistam os vídeos e leiam os textos antes de assistirem as minhas aulas, ok? Para que a gente fique bastante alinhadinho aí com relação a tudo isso que está acontecendo, tá bom? Não esqueçam não. Eu vou dar um break para a gente entrar já em outro assunto.